Essa não é uma história de amor convencional, mas ela segue o casal Iris e Josh num final de semana entre amigos, numa casa de campo luxuosa e tranquila, e os dois ele vive um romance de cinema, mas nem tudo é o que parece. E essa viagem ela toma um rumo inesperado, com muitas perseguições, muito sangue e revelações estrondosas. E esse é a acompanhante perfeita de 2025. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerdcine. Hoje eu vou falar um pouco sobre A Acompanhante Perfeita, que foi um filme dirigido por Drew Hancock e mostra Josh Iris, que é interpretado por Jack Quaid de The Boys e Novocaine, que eu até falei aqui no canal, e também pela Sophia Thatcher, que fez recentemente o filme Herege, que também tem vídeo aqui no canal. Eles estão indo passar um fim de semana com os amigos, e é uma viagem para eles relaxarem e se divertirem, e isso tudo acaba virando uma grande bagunça e com muita sanguinolência. Esse filme também ele tem uma mistura de vários gêneros, então ele começa aparecendo naqueles clichês de comédia romântica, e que com o passar do tempo ela vai misturando também suspense e terror, e até muitas cenas de ação. E por mais que ele esteja misturando esses vários gêneros, ele consegue ir bem na maioria deles. Então é uma parte muito bem acertada do filme. E logo no começo você vê que uma das amigas do Josh, ela não gosta muito da Iris, e você vai descobrir o porquê depois, mas que nesse começo você fica, cara, por que ela tá agindo dessa forma esquisita? E que logo no começo do filme também ele já começa a dar umas pistas que se você prestar atenção, você já vai entender mais ou menos o porquê de tudo isso está acontecendo e por que os personagens têm certas ações. E com essas ações eu já tinha descoberto logo uns 5 minutos de filme uma dessas coisas que eles queriam esconder. E eu achei que eles iam fazer um certo suspense para lá para metade do filme, eles acabarem revelando essa minha suspeita. E o engraçado é que logo no começo, logo com 15, 20 minutos de filme, isso tudo já é exposto. E o filme ele acaba se desenrolando de uma outra forma, e que eu achei muito mais interessante, já que era a proposta do filme. E a partir daqui, o filme ele vira uma loucuragem, porque, como eu falei, ele é uma mistura de vários gêneros, então ele tem essa coisa do terror, mas ele também tem muitas partes de comédia, que eu acho que se encaixa bastante com o estilo do filme, com essa proposta que ele quer abordar. E eu acho que o elenco ele vai muito bem nisso, nessas mudanças, porque como eu falei, o Jack Quaid ele é um ator que ele consegue muito bem nessas partes de comédia, tanto que o novo Kane ele tem muito disso, e ele já faz isso também lá no The Boys. Tem um outro personagem que ele se destaca muito bem nessa parte de comédia, que eu reconheci porque eu assisti uma série que chama The Thundermans, uma série de comédia adolescente, e ele era o primo rico dessa família. E que, se eu não me engano, o personagem dele se chama Bob, que é bolha, um negócio assim, na série. E ele é um cara muito engraçado, eu já tinha visto outras coisas dele. E para poder falar um pouco mais sobre o filme, eu vou deixar um alerta de spoilers, porque por mais que o plot twist ele tá logo no começo do filme, eu não quero estragar a experiência de quem ainda quer ver ou ainda não assistiu o filme. Então estejam avisados. E a primeira grande revelação, lá pelos 15, 20 minutos de filme, é que a Iris ela é um robô feito para relacionamentos. Então, ela é um robô que você compra e aluga lá, paga uma mensalidade, e que ela basicamente tem uma programação que, quando você sincroniza com ela, ela fica apaixonada por você. E que acaba fazendo tudo o que você quiser. Sim, inclusive isso que você está pensando. À noite, tainha, vinho e muito sexo. E eu acabei matando a primeira virada do filme, porque logo no começo, quando eles estão no carro, ela estava relembrando do primeiro encontro deles e estava falando disso de uma forma muito romântica, toda bonitinha, e ele parecia que não estava muito na mesma vibe. E que quando eles chegam na casa com os amigos e que eles estavam fazendo um jantar lá, ela acaba falando umas coisas que parecia que ela estava tentando entender e descobrir como funcionava esse negócio de conexões amorosas. E como eu falei, eu achei que seria um plot twist que eles esticariam bastante e que levariam mais para uma pegada social ou algo do tipo. E eles tomaram um caminho diferente, eles levaram isso para um negócio mais absurdo e mais pro lado cômico. E eu gostei muito, achei bem legal porque é uma subversão bem feita. Logo em seguida, o personagem que era casado com a amiga do Josh,
ele tenta abusar do robô e ela acaba desvivendo ele ali. E daí ela aparece toda ensanguentada na sala tentando explicar o que aconteceu. E daí o Josh ele acaba desligando ela e você descobre que ela é um robô. E ele amarra ela numa cadeira e tenta explicar o que está acontecendo ali. Que ela era um robô, que ela era alugada, que ela servia só para relacionamentos. E essa cena ela é muito boa porque ele está tentando explicar para ela que ela é um robô e ela não acredita. E ele começa a mudar o idioma dela, falar algumas coisas ali que ajudariam a mostrar pra ela que ela era um robô mesmo. E ele acaba fazendo umas piadinhas que acaba sendo muito engraçado, porque tem a ver com tecnologia, com robô, e por mais que pareça deslocado com a situação, acaba sendo muito engraçado. E ela, toda alterada pela situação, ela acaba conseguindo fugir, o que gera um grande problema para eles, já que o segundo plot twist é que na verdade o Josh ele tinha alterado a programação dela, porque esse tipo de robô ele não pode machucar as pessoas e ferir os seres humanos. Então ela tinha várias limitações do programa que como se fosse uma chave de segurança. E ele acabou burlando essa programação para conseguir liberar isso nela. Então ela conseguia ser mais forte e conseguia machucar os seres humanos agora, porque ele tinha um plano de desviver o marido da amiga, já que ele era muito rico e ele guardava todo o dinheiro dele num cofre. Se eu não me engano, tinha 12 milhões em dinheiro desse cofre. E eles dividiriam entre eles e acusariam o robô do assassinato. E daí o filme ele acaba virando essa coisa deles perseguindo ela, porque eles precisam dela para colocar a culpa nela e chamar a polícia para eles saírem impunes. E ao mesmo tempo também a empresa que vende esses robôs não permite que você burle o sistema, né? E se eles achassem esse robô modificado, a culpa cairia toda nele. E ela, por sua vez, não queria voltar para aquela situação, porque na visão dela, mesmo que se aquilo fosse memórias implantadas e uma programação muito sofisticada, para ela, ela tinha vivido tudo aquilo e aquilo foi real. E você pode até sim tirar algum subtexto dessa coisa sobre tecnologia, inteligência artificial e de que o que torna a gente ser humano. E o que é meio doido, já que a gente hoje está cercado de tecnologia e inteligência artificial e que muitas vezes a IA ela é até mais interessante de conversar do que muitas pessoas por aí. Experiência própria. E sim, eu já fiz o teste, não me julguem, eu converso com a IA. O que é estranho porque esse filme ele não teve uma repercussão tão grande, diferente daquele filme da Megan, que também falava sobre robôs, androides, e também era um filme de terror comédia que viralizou por causa da dancinha da boneca lá, e que eu não tive muita vontade de ver quando foi lançado, e mesmo com todo mundo falando que era legalzinho e era engraçado, eu não assisti. Mas eu resolvi assistir esses dias e eu falei, cara, por que isso viralizou? Não tem nada demais. Na verdade, ele até me deu um pouco de raiva daquela criança com aquela boneca chata. E eu acho que esse filme ele acaba sendo uma versão muito mais interessante desse filme da Meg. É um filme 2 e eu também não vi. E, no geral, Acompanhante Perfeita, ele é um filme que mistura vários gêneros e eu acho ele muito interessante, porque ele vai muito bem nessas partes de terror e suspense, e também vai muito bem na parte da comédia. As atuações são muito boas, o Jack Quaid ele tá nesse personagem que ele já costuma fazer, e a Sophia Thatcher ela é um pouco mais séria, porque faz sentido pro personagem dela, né? E os outros personagens também acabam sendo bem engraçados, principalmente o Boblin que eu falei mais no começo. E ele tem bons momentos, também dá para você tirar um subtexto sobre esse lance de tecnologia e de como a gente está banalizando esse tipo de coisa. Óbvio, ele não chega no nível de um Ex Machina para falar sobre o uso de tecnologia e te fazer pensar e refletir sobre isso, mas também não é o caminho que ele tentou seguir e ele conseguiu ir muito bem no que ele se propôs. Mas essa é só a minha opinião. E o que você achou desse filme? Achou ele interessante ou prefere o filme mais no estilo do Mega? Deixa aí nos comentários. E se você gosta de filme de terror, eu tenho uma playlist só com filme desse gênero. Inclusive, Herege, que tem a atriz principal desse filme aqui, também tá lá nessa lista. Dá uma olhadinha lá. E se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!